Luiz Felipe Nunes. Na sequência, nós já temos aqui para conversar conosco o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que está ao vivo em conexão áudio e vídeo para responder as nossas perguntas a respeito desse assunto. Presidente, o que o INSS está fazendo para tentar impedir a ação dessas associações e que mais pessoas tenham valores indevidos descontados dos seus benefícios? Bom dia para o senhor. Bom dia Pedro, Thaís, Cláudio Humberto, bom dia a todos, um prazer estar aqui falando com o público de vocês. Bem, nós temos aí dois momentos, né, que são importantes destacar. Nós tínhamos também muitos problemas também com desbloqueio e empréstimos consignados, e aí em 23 nós implantamos para o empréstimo consignado a biometria, e que fez despencar os problemas de autorizações indevidas, etc. Da mesma forma, para esses casos de desconto associativo, ainda no mês de março, eu editei um ato meu, uma instrução normativa, que dispõe sobre o uso da biometria para esses casos de desconto associativo. Tentando com isso acabar, porque a gente recebia reclamações, a gente abre investigação, pune eventualmente entidades que estejam agindo de forma indevida, mas mesmo assim nós vimos que os instrumentos que são usados desde os anos 90, porque esse desconto associativo está previsto na Lei 8.213/91, desde 91, esses instrumentos não eram mais suficientes. O mundo mudou, o tipo de fraude mudou, o acesso às pessoas ficou mais facilitado, o que é muito bom, mas ao mesmo tempo o crime organizado tem se apurado, melhorado, vamos dizer assim, infelizmente, nos golpes nesse público nosso que é muito vulnerável. Então, ainda no mês de março, antes até do destaque disso, nós editamos a instrução normativa e que mudou bastante o regime jurídico disso. O destaque é para o uso da biometria, o que vai fazer daqui para frente nós não temos mais essa notícia indesejada da pessoa abrir o seu bilhete de pagamento e ver um desconto que existe lá. O para trás, que nós estamos tentando lidar, a gente está lidando com informação, indo à imprensa, conversando, mandando, quer queira, quer não, destacando essa nova postura da Previdência. E aí surgiram mais denúncias, e essas denúncias estão sendo todas apuradas. Nós, desde o primeiro dia em que houve denúncias pela imprensa, determinamos formalmente a investigação de 7 entidades, depois estendemos a todas as entidades que nós, durante o ano de 23 e 24, né, mesmo antes da minha gestão, foram incluídas, para que elas apresentassem os documentos e as fichas de todos os casos, não somente de uma amostra, como era feito antes. Então, nós temos um cenário positivo para frente, mas temos um cenário bastante ruim do que foi feito ao longo dos anos e que aparentemente, eu não posso fazer um juízo de valor, porque eu que julgo e aplico penalidade na condição de presidente, não posso adiantar algum tipo de conclusão antes que termine o ampla defesa contraditória sob pena de dar nulidade. Mas eu posso dizer que realmente as entidades que não se comportaram bem certamente serão excluídas. E o desconto associativo, que cumpre um papel importante, ou cumpriu um papel importante, ele é feito pela entidade com o segurado, ele tem que realmente, como bem você colocou aí na reportagem, autorizar, só que agora vão ter 2 camadas de segurança, né? A assinatura digital por meio da biometria. Com isso, a gente imagina que a gente, da mesma forma que nós fizemos ainda em 23 com o empréstimo consignado, a gente afaste daqui esse tipo de gente que fica tentando enganar os nossos segurados. Somado a isso, uma campanha massiva de informar a população. Presidente, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Das coisas que mais impressionam em todo esse caso é o acesso dessas quadrilhas aos dados dos segurados do INSS, dos aposentados e pensionistas, né? Trouxemos aqui ontem a informação de pessoas que tomam conhecimento de que a sua aposentadoria foi concedida, primeiro, pelo assédio dessas empresas, dessas arapucas aí associativas, a bancos de todos os níveis, oferecendo empréstimos consignados. É aí que a pessoa toma conhecimento de que, olha, o INSS concedeu a aposentadoria e, de fato, na sequência, dias depois, sei lá, um tempo depois, o INSS então comunica, olha, temos o prazer de comunicar que o senhor está aposentado. Só que o cara já sabe, e quem comunicou a ele foi o bandido, né? Foi o criminoso. E assim, trouxemos ontem aqui a informação que
que uma dessas entidades, criadas recentemente, em pouco tempo, um mês ou dois, faturou 10 milhões de reais, tomando dinheiro ilegalmente dos aposentados, né? É exatamente esse tipo de coisa que causa espanto. Bom, aí eu queria saber duas coisas. Primeiro, o que tem sido feito para identificar esse tipo de vazamento, esse tipo de acesso da bandidagem, das quadrilhas, a dados sigilosos que pertencem ao segurado, mas ao INSS. E também se não seria possível agir daqui para frente, tudo bem, biometria com toda certeza vai limitar muito a ação desses bandidos. E para trás? Há milhões de aposentados que estão sendo roubados todos os meses por essas associações. Não tem como, presidente, simplesmente suspender tudo e estender essa coisa da biometria para aqueles casos também do passado, ou seja, para descontar para qualquer tipo de associação, todos os aposentados terão que fazer uma autorização através de exame de prova biométrica, alguma coisa assim? Perfeito. Quanto aos dados, Cláudio, a gente colocou mais uma camada de segurança na senha dos servidores, o que a gente chama de duplo fator de segurança, o que diminuiu muito o roubo de credenciais, né? Não era incomum, acho que até vocês mesmos até divulgaram, a colocação do tal do chupa-cabra, que fala no popular, que é um dispositivo que fica roubando credencial, roubando senha de servidor. Nós passamos a utilizar um outro fator, e já faz alguns meses que a gente não tem um evento de fuga de credencial, uso de credencial indevidamente. Claro que existe um passado onde isso foi muito comum, a gente conseguiu, com as medidas de tecnologia, diminuir. O nosso guardião das informações é a Dataprev, e a gente tem um desconforto muito grande, mas muito grande, quando a gente sabe, eu mesmo já recebi de parentes meus avisando, olha, fui aposentado, e eu inclusive na condição de presidente já, me ligaram avisando. Eu falei, olha, mas o INSS não liga avisando, você recebe uma carta que vai assinada, até assinada por mim. E ele falou, não, mas me ligaram avisando e ofertando o empréstimo. Então, cada vez que a gente tem uma denúncia dessa, a gente tem partido para apurar, mas muitos são intermediários, não são instituições financeiras final, não são os bancos, pelo menos diretamente. São instituições financeiras intermediárias que fazem aí um balcão, muitas vezes até pouco apropriado, tentando com isso ter vantagem para emprestar às pessoas e utilizando de dados que muitas vezes são furtados. O INSS, a Dataprev, abre investigação, quando vê sinal de crime, chama a Polícia Federal, mas não é simples você conseguir entender de onde veio quando há roubo de credenciais. Como nós conseguimos, ainda há alguns meses, colocar o duplo fator, a gente acredita que cada vez diminua mais. Agora, óbvio, existem outras fontes para buscar dados de aposentados, o número de benefício, o dado, o CPF, porque quando ele faz um empréstimo consignado, esse dado vai para algum outro banco de dados. Então a gente começa a ver que quando a gente fecha uma porta, começam a ir atrás de outras. Quanto à segunda pergunta, Cláudio, certamente nós estamos discutindo aqui, tecnicamente, o que fazer. A primeira medida que a gente vai tomar é que todas as fichas de filiação, todas, não é por amostragem, todas, vão ser depositadas num banco de dados do INSS da Dataprev, para avaliação inicial. Qualquer ficha que não for enviada no tempo e modo, está cancelado o desconto. E estamos estudando outras medidas adicionais, seja biometria, como que a gente estrutura isso, porque são alguns milhões de pessoas que têm desconto, como a gente estrutura isso também sem ocasionar um problema para as pessoas, e sim a solução. Mas estão sendo estudadas medidas assim. Inicialmente, o que nós estamos fazendo é que a partir do mês de maio, porque a folha de abril já foi processada, mas a partir do mês de maio não vai mais, por enquanto se investiga, ter nenhuma inclusão de desconto, evitando assim que qualquer atividade eventualmente delitiva seja continuada. Nós estamos nessa guerra que não é simples. Cada vez que você dá um passo para um lado, a organização criminosa dá o 2 passos. Vejam aí que até a senha.gov, que é uma senha importante para a gente, está sendo objeto de busca de quebra de credencial. O crime cibernético hoje, Cláudio, é o nosso grande problema. Mas o INSS, no que tange, respondendo objetivamente a tua pergunta, ao futuro, realmente, a gente acredita que está resolvido, mas ao passado, nós vamos tentar, seja com as mesmas medidas ou medidas até mais duras, a gente limpar qualquer desconto que tenha que a pessoa não autorizou. Quem autorizou tem o direito de autorizar,
está na norma, quem não autorizou a gente tira e abre procedimento. Se houver indícios de estelionato, de crime, a gente vai remeter para a Polícia Federal a nossa apuração para as devidas providências. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, está falando ao vivo conosco hoje aqui no Jornal Gente. Presidente, sabe que ontem, quando nós começamos a falar sobre esse assunto, eu fiquei assustada, porque a quantidade de ouvintes da Rádio Bandeirantes relatando a mesma situação mostra que não é uma exceção isso que está acontecendo. Eu não posso dizer que é regra, mas não é algo localizado, pontual. É muita gente, né? Então, eu queria perguntar duas coisas para o senhor. O INSS hoje tem um levantamento numérico e percentual de quantas pessoas estão tendo algum desconto no seu benefício para associações, para a gente ter uma ideia do que isso representa? E, mais do que isso, como que é o processo? O senhor disse que mudou a partir de agora e há uma camada nova de segurança com biometria. Mas antes, porque o que os ouvintes dizem é o seguinte: eu não autorizei nada, eu não conheço essa associação e, de repente, do nada, aparece um desconto no meu benefício. Como que é o processo interno no INSS? Porque alguém tem que apresentar e alguém que tem que carimbar para que o desconto aconteça. É claro que eu estou falando aqui de uma forma figurada, mas não basta a associação apresentar um pedido para que ele automaticamente seja feito o desconto. O INSS tem que dizer sim. Como que é isso? Como é que era feito, né? Como é que era feito há 30 anos. E que, mais recentemente, com o crescimento e com novas entidades, a gente percebeu que havia um movimento que talvez não correspondesse à legítima autorização. Como é que era feito? Na verdade, como é que era feito até agora, o mês que passou. As entidades assinam um acordo de cooperação técnica com o INSS. Esse acordo de cooperação estabelece regras, critérios, etc. Para a assinatura desse ACT, tem bastante regras. Não pode ser a entidade tem que ter alguns anos de funcionamento, a entidade tem que ter como objeto efetivamente algum interesse do aposentado. Eu dou um exemplo, por exemplo. Eu, no tempo que fui procurador-geral do órgão, assinei 2 grandes acordos na Justiça com uma entidade dessas que faz o desconto e que tem seus associados representados. Vou até citar o nome, que é a Cobap. Eu assinei 2 acordos grandes, um acordo que foi mais de 1 bilhão, com uma entidade dessa. Então, a gente tenta separar sempre o joio do trigo para a gente não cometer injustiça. Agora, claro, o que aconteceu? Terminando a tua pergunta, quando é feito o acordo de cooperação, depois de publicado, é habilitado na DataPrev, que é a nossa empresa de processamento de dados, e os descontos são enviados diretamente da associação para a DataPrev, após o colhimento pela empresa, pela associação, da assinatura, da autorização do interessado. Obviamente que esse sistema foi criado nos anos 90, quando você não tinha tecnologia para ter outros requisitos. Obviamente que nos anos 90 ou 2000 nós não tínhamos, pelo menos do passado que eu conheço, que eu estou aqui na casa desde os anos 90, a gente não tinha algum problema maior nessa linha. E aí, quando nós percebemos, como eu digo, aqui no INSS nós temos um número de denúncias no Fala BR nosso, de 2023, que não passa de 1.000 reclamações. Isso não quer dizer que só haja 1.000 casos de problemas. Pelo contrário. E também não quer dizer que é pouco, porque aquela pessoa que tem seu desconto, para ela é 100% o caso. Então, não estou dizendo isso. Mas começou a aumentar a reclamação. Imediatamente eu fiz uma equipe para construir, junto com a Procuradoria, um novo ato, para que a gente incluísse também essa nova necessidade de biometria, e ao mesmo tempo já havia desde 21 o bloqueio dos benefícios que nasciam já, os benefícios que são concedidos desde 2021, são concedidos já bloqueados, para que só haja com o desbloqueio do próprio segurado a autorização. Os benefícios anteriores não estavam bloqueados. O que nós fizemos imediatamente foi uma cautelar, suspendendo as novas descontos associativos, e isso fez com que a gente pelo menos estancasse o problema, e agora estamos trabalhando junto com o Tribunal de Contas da União, que nos fiscalizou, está em fase final nesse tema, também parceria, e a própria CGU, que veio um pouquinho mais tarde, para que a gente pudesse fazer. Nós temos 7 milhões de desconto. Num espaço de 40 milhões de benefícios, quase nós temos pagamento, quase 40 milhões, nós temos 7 milhões, sim, de benefícios que são
concedidos. A nossa impressão, me permitam aqui uma hipótese, é que após a gente mexer nesse assunto, colocar uma nova IN, colocar novos requisitos, a gente começou a ter mais acesso, que as pessoas começaram a perceber. Eu mesmo dei entrevistas antes até da denúncia como um todo feito pela imprensa, dizendo que a gente ia mudar isso, que é colocar a nossa biometria para que a gente pudesse evitar fraudes. A gente tem certeza que esse movimento também ajudou, em alguma medida, a que esse assunto a imprensa fosse divulgado e que, infelizmente, aconteceu, mas felizmente nós estamos podendo tomar medidas para evitar que aconteça e reverter que aqueles que tiveram desconto que não foi devido, o INSS não tem problema nenhum, pelo contrário, é uma medida habitual, a gente pega da associação que fez aquele desconto, retira o recurso e devolve no pagamento do associado. Por que demora 45 dias? Não é porque o INSS tem essa lentidão, é porque o processamento da folha do INSS, que é muito grande, ela é demorada. Então, normalmente, quando reclama, entra num ciclo, no outro ciclo está resolvido. Não é? Claro que, para nós, até em determinado momento, isso era residual, podia ser algum tipo de engano, mas hoje está claro, o que o Cláudio falou, eu concordo, está claro para a gente que não é uma coisa absolutamente residual. É um número importante e nós estamos tratando disso, na minha forma de ver, tentando estabilizar o modelo e tudo que foi feito anteriormente equivocado ser corrigido. Presidente, rapidinho aqui, que o nosso tempo não é tão longo, não dá para cancelar totalmente a participação dessas associações? Quem quiser que contribuir para sindicato, para associação, que contribua depois de receber o benefício. Para o INSS não seria melhor depositar o benefício integral para o segurado e ele faz o que ele quiser com o dinheiro? Olha, tanto o empréstimo consignado como o desconto associativo estão em lei. Não é? É uma obrigação legal e nós estamos submetidos ao princípio da legalidade. Não é? Enquanto estiver em lei e a associação apresentar os requisitos, obviamente que quando acontece um movimento desse, outros debates acontecem, inclusive da própria sugestão, Pedro, que você está fazendo, isso está sendo conversado. Mas enquanto estiver em lei, nós somos obrigados a acatar. Claro, o senhor defende uma mudança na lei para que a gente possa evitar esse tipo de problema? Deveria, sim, para que você não tenha ou consignado ou não tenha o desconto associativo, tem que mudar a lei. Tem que tirar da lei esse artigo para que daí aconteça. Enquanto estiver na lei, nós aqui, independente da opinião pessoal do presidente, da minha opinião como procurador federal que sou, independe, eu tenho que cumprir e acatar a lei. Então, por essa razão, esse debate aqui no operacional, a autarquia faz a operação dos benefícios, a operação dos descontos, a gente não tem como entrar nesse debate, porque é um debate já legislativo, né? Olha, eu queria agradecer ao presidente do INSS. Oi, Cláudio. Oi, Cláudio. Só queria fazer uma pergunta final, presidente, claro. Que da denúncia de que quadrilhas estão se utilizando dos dados dos aposentados para fazer esses empréstimos consignados, né? Eu queria que o senhor esclarecesse uma medida que me parece importante, que é a de quando se aprova uma aposentadoria, o empréstimo consignado fica bloqueado. É isso mesmo? Ou seja, para que o aposentado... É isso, né? E para que o aposentado faça um empréstimo consignado, é preciso que ele próprio entre lá no site, etc., e autorize. É isso mesmo? E os primeiros meses, é uma medida até, agora falando como procurador, juridicamente questionável, mas nós, até pela proteção, nós cada vez temos mais a percepção que nós temos que tutelar e proteger nossos aposentados, mesmo que ele queira, ele não consegue desbloquear nos primeiros meses. Só depois, até para que não seja assediado. Então, aquele que assedia, como você bem colocou, Cláudio, ligando para a pessoa, falando, vamos emprestar que seu benefício saiu, ele não vai conseguir fazer, porque o benefício fica bloqueado. Só pode desbloquear, inclusive com a biometria, depois de um prazo de 90 dias. Eu agradeço ao presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, falando ao vivo conosco aqui hoje no Jornal Gente. Aliás, hoje começa também o pagamento do 13º salário dos aposentados. Presidente, obrigada. Fica aqui o convite para o senhor voltar em outra oportunidade, porque sempre tem muita dúvida da nossa audiência a respeito dessas questões. Muito obrigada, hein? Obrigado, Thaís. Obrigado, Pedro. Obrigado, Cláudio. Por qualquer coisa, estamos à disposição. Inclusive para falar um pouco do andamento do esvaziamento da fila, graças a Deus, de outras coisas. Mas, claro,
Qualquer tema que vocês escolherem, eu estou à disposição. Muito obrigado a vocês e aos seus ouvintes. Obrigado, Muito presidente. Obrigado,